Homem-Aranha: Um Novo Dia é realmente o cinema 2.0? É o melhor filme do Homem-Aranha do Tom Holland? Ou será que dá pra ir além e dizer que é o melhor filme live action do Homem-Aranha? Hoje eu quero falar sem enrolação, porque esse filme mexe com uma coisa muito maior do que só mais uma aventura da Marvel. Ele mexe com o que o Homem-Aranha significa para as pessoas. Esse é o herói que, junto com o Batman, talvez seja o maior personagem de super-herói de todos os tempos. Não porque ele é o mais poderoso, não porque ele salva o universo, não porque ele sempre vence, mas justamente porque ele apanha, perde, sofre, paga aluguel, se sente sozinho, tenta fazer a coisa certa e mesmo assim continua levantando sempre. E esse é o grande acerto de Um Novo Dia. Pela primeira vez dentro do UCM, o Homem-Aranha do Tom Holland realmente parece o Homem-Aranha que a gente conhece dos quadrinhos. Pobre, ferrado, sozinho, sem ninguém lembrando quem ele é, tentando sobreviver como Peter Parker e como herói ao mesmo tempo. Só que o filme também tem problemas. Tem pontas soltas, tem escolhas estranhas, algumas ausências que incomodam. Eu sou o JM Carneiro, esse daqui é o Cultura Popcia, e chegou a hora da minha análise completa e sincera de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Então, bora comigo. O que tá acontecendo comigo? Sentiu saudade, Aranha? A primeira coisa que precisa ser dita é que a saída do Jon Watts e a chegada do Destin Daniel Cretton mudou muita coisa. O Jon Watts dirigiu os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, né? O De Volta ao Lar, o Longe de Casa e o Sem Volta pra Casa. E eu gosto desses filmes, tá? Eu inclusive não acho que o Homem-Aranha tenha filmes ruins em live action, tá? Nenhum deles. Eu gosto dos 3 do Tobey, dos 2 do Andrew, gosto dos 4 do Tom Holland, mas existia uma crítica muito clara ao Homem-Aranha do UCM. Muitas vezes faltava Homem-Aranha de verdade. Faltava aquela sensação física do personagem, o web swing com ele atravessando a cidade, né, aquele contato com Nova York. Faltava aquele Homem-Aranha que se joga entre os prédios, cai, levanta, bate em parede, se machuca, improvisa, usa o corpo e a inteligência. Nos 3 filmes anteriores, em muitos momentos, quando o uniforme completo aparecia, você sentia que era CGI. E não que o CGI seja errado, é óbvio que não, né? Num filme do Homem-Aranha a gente precisa de CGI. Mas a gente precisa sentir que o Homem-Aranha tá ali na tela. Em Um Novo Dia isso muda. Logo na primeira semana de gravações, a produção foi para Glasgow, filmar cenas nas ruas, usando a cidade como Nova York. Isso mandou um recado muito forte pro público. Agora a gente vai tentar colocar o Homem-Aranha no mundo real de novo. E isso faz diferença. Você sente o peso da roupa, sente o corpo, sente a ação acontecendo. O filme usa CGI quando precisa, mas tem muito mais cuidado para fazer a ação parecer concreta. Pô, nessas gravações a gente viu Tom Holland ali no meio da galera com a roupa do Miranha. Era como se o Homem-Aranha realmente existisse ali. E aí é nisso que entra o Destin Daniel Cretton. Ele já tinha mostrado em Shang-Chi que sabe filmar ação. A cena do ônibus, as lutas corpo a corpo, a coreografia, o movimento de câmera, tudo aquilo chamou a atenção. Tanto que ele tinha sido chamado para dirigir Vingadores Dinastia Kang, antes do projeto mudar completamente, né, por causa dos problemas envolvendo o Jonathan Majors e o próprio Kang, né. No fim, ele perdeu Vingadores, mas ganhou um presente enorme, dirigir um filme do Homem-Aranha. E isso também é responsabilidade gigantesca. Uma coisa é dirigir um filme do Shang-Chi, a outra coisa é dirigir o Homem-Aranha, um dos maiores personagens da cultura pop. E nesse sentido, ele mandou muito bem. Filho. Vai pra casa, vai! Agora vamos falar sobre o roteiro. Chris McKenna e Eric Sommers continuam como roteiristas, depois de também assinarem Longe de Casa e Sem Volta pra Casa. Então não é como se a Marvel tivesse jogado tudo fora e recomeçado do zero, né? Aqui o Peter Parker não é mais o garoto cercado de tecnologia Stark, não é mais o adolescente que tem um mentor, não é mais o Homem-Aranha que quando o problema fica grande ele corre pro Doutor Estranho, pro Homem de Ferro ou pra algum Vingador. Valeu. A aterrissagem podia ter sido melhor, que a roupa é nova. Mas não tem problema, Sr. Stark, ele é perfeito, obrigado, tá? Tá, não faz discurso agora não. Tudo bem. Ele tá sozinho, o mundo esqueceu o Peter Parker. A MJ esqueceu, o Ned esqueceu, o Happy esqueceu. Todo mundo esqueceu. E o filme finalmente mergulha na consequência emocional disso. Esse é o primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland em que o drama do Peter não parece acessório. Ele é o centro da história. O filme é sobre o peso da decisão que ele tomou no final de Sem Volta pra Casa.
É sobreviver em um mundo onde todos amam o Homem-Aranha, mas ninguém conhece o Peter. É sobre ser útil para todo mundo, mas invisível para quem você ama. Foi a primeira vez no UCM que a gente viu o Peter Parker dos quadrinhos em tela. Algo que lembrou muito os melhores momentos do Tobey e do Andrew nos seus filmes. O grande acerto de Um Novo Dia é trazer o Peter para aquilo que o Stan Lee e o Steve Ditko criaram lá atrás. Um herói que se aproxima da gente, não porque a vida dele é incrível, mas porque a vida dele é uma bagunça. O Homem-Aranha sempre foi o cara que salva o mundo, mas perde aula. Pra onde estava indo, Parker? Pra sua aula. Minha aula? Já acabou. Você não está me vendo aqui? Derrota o vilão, mas não consegue pagar o aluguel. Aluguel! Ajuda todo mundo, mas decepciona quem ama. Eu tentei te contar tantas vezes. Só que aqui também entra uma crítica. Faltou explicar melhor como esse Peter vive. Como ele paga o aluguel, como ele mantém a energia elétrica, como ele sustenta os equipamentos. Eu aceito que ele seja inteligente o suficiente para montar tecnologia a partir de sucata. Porque ele é o Peter Parker, beleza. Mas ainda faltou uma conexão mais concreta com a vida prática dele. E é aqui que entra uma ausência que para mim faz muita falta. O JJ Jameson. Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fontes exclusivas do Clarim. Ameaça? E não faltou pouco, faltou muito. Porque o filme coloca o Homem-Aranha em uma situação curiosa. Nova York ama o Aranha. A polícia ajuda ele na figura da Jean DeWolf. Então seria perfeito ter o contraste do Jameson. O J.K. Simmons já tinha voltado para o UCM. A Marvel tinha esse ingrediente na mão. Não precisava ser uma participação grande, 2, 3 cenas bastavam. Um vídeo do Clarim Diário, uma manchete, uma crítica exagerada, uma teoria conspiratória, alguma coisa. Porque o Jameson é uma parte fundamental do ecossistema do Homem-Aranha. Ele é aquele cara que mesmo quando todo mundo vê o Aranha como herói, ele insiste em dizer que ele é uma ameaça. Ele é um ladrão! E mais, esse filme poderia aproximar o Peter do Jameson de alguma forma. Claro que não precisava ser exatamente como nos quadrinhos, né? Com o Peter tirando fotos do Homem-Aranha pro Clarim. Claro que não. Hoje isso podia ser adaptado para uma tecnologia mais moderna. Ele poderia trabalhar com alguma imagem, com vídeo, com tecnologia, com algo ligado à comunicação. Poderiam encontrar uma maneira moderna de fazer o Peter pagar as contas e ao mesmo tempo colocar ele perto do maior crítico do Homem-Aranha. Não fizeram, e eu acho que isso foi uma oportunidade perdida. Agora vamos deixar claro, tá? Pra mim, Um Novo Dia é o melhor filme do Homem-Aranha do Tom Holland, tá? Ele é mais consistente emocionalmente do que De Volta ao Lar, mais interessante do que o Longe de Casa, e como filme, melhor que o Sem Volta Pra Casa também. E eu sei que muita gente, né, na época de No Way Home, de Sem Volta Pra Casa, falou que aquele era o melhor filme do Homem-Aranha, melhor até que o Homem-Aranha 2 do Tobey. Só que ali tinha um fator emocional gigantesco. A volta do próprio Tobey, do Andrew, do Duende Verde, do Dr. Octopus, do Electro, do Homem-Areia, do Lagarto. O cinema virou estádio. Todo mundo gritou, chorou, vibrou. Foi uma experiência coletiva absurda. Mas quando o hype passa e você reassiste em casa sem aquele barulho do cinema, dá pra perceber que Sem Volta Pra Casa é quase 2 filmes em um. É um filme antes da morte da Tia May e outro depois. A partir da morte dela, o filme cresce muito. É o Peter querendo vingança, o Duende destruindo emocionalmente o personagem, a chegada dos outros Homens-Aranhas, tudo isso funciona demais. Mas como estrutura completa, Um Novo Dia é mais filme. Ele tem uma linha emocional mais clara do começo ao fim, ele não depende da nostalgia externa para funcionar, ele depende do Peter, e isso é um baita avanço. Agora, é claro que esse ainda é um filme do UCM, então ele conversa com outras produções, né? A gente tem aí Helena Belova aparecendo, e a participação dela é muito boa, né? Ela vem lá da história dos Thunderbolts, é uma nova Vingadora, e o papel é justificável dentro da trama. Temos o Bruce, que volta a ser o Hulk casca grossa, algo que a gente queria ver desde Guerra Infinita, e a gente passou por um Professor Hulk, pelo próprio Bruce, e tava demorando pro Hulk voltar, mas agora ele voltou. Ele tá de volta, o Hulk casca grossa. E temos a Jean Grey, que dá início de vez à presença dos mutantes e dos X-Men dentro do UCM. E isso é uma coisa gigantesca, né? A Jean faz papel de ameaça durante boa parte da história, mas ela não é a vilã.
ela é vítima do que aconteceu com ela, dos poderes, da manipulação, do medo, da forma como outras pessoas tentam controlar sua existência. O verdadeiro vilão é o Metzger, mas que a gente não tem uma luta final do Homem-Aranha contra ele, até porque ele é só um humano normal. Então faltou esse mega vilão do Homem-Aranha. E aí entra um problema, né? O filme deixa muita coisa em aberto. Por exemplo, quando o Hulk para de atacar o Homem-Aranha, o que aconteceu ali? Ele lembrou que o Peter Parker é o Homem-Aranha? O Peter conseguiu falar com o Bruce dentro do Hulk? A cena é feita de propósito, para gerar discussão, mas também deixa uma sensação meio confusa. E isso acontece também no final, né? A MJ e o Ned lembraram do Peter? Eles lembraram de tudo? Lembraram só de alguma coisa relacionada ao Homem-Aranha? A carta que a MJ leu, ela despertou algo na MJ? O feitiço do Doutor Estranho tá falhando? O filme deixa essas perguntas no ar. E eu entendo que isso cria conversa, teoria, vídeo, eu mesmo fiz vários vídeos sobre isso, né? Mas como filme, deixa pontas demais abertas e isso prejudica. Pra mim, o filme ele tem que funcionar por si só, dentro dele. Mas apesar dessas pontas soltas, por exemplo, a Jean Grey rende alguns dos momentos mais marcantes do filme. A cena em que ela tá controlando a MJ e a MJ beija o Peter sem que ele saiba que ela tá sendo controlada pela Jean Grey é cruel demais. Não é a cena em si, né? É o contexto. A gente sabe tudo que o Peter sente. A gente sabe o que ele perdeu. A gente sabe que ele ama a MJ. E fora da tela também tem o peso, né, do casal Tom Holland e Zendaya, que é um casal na vida real que deixa tudo ainda mais desconfortável pro público. E depois vem a cena da carta. Cara, a MJ descobrindo que o Peter escreveu tudo aquilo pra ela, e quando ela diz que não ama ele porque ela não conhece ele, aquilo foi de cortar o coração. Esse é o tipo de dor que faz o Homem-Aranha funcionar. Não é só apanhar de vilão, é ser destruído emocionalmente e continuar fazendo a coisa certa. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E quando um filme do Homem-Aranha é muito bom, a comparação é iminente, né, com o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire. Porque para muita gente, aquele é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. E eu entendo totalmente, né? Eu coloco ele numa disputa com o Batman Cavaleiro das Trevas, né? São dois filmes gigantescos. Mas pra mim, o Homem-Aranha 2 é sim o melhor filme de super-herói num sentido clássico do termo. Porque ele é sobre um herói tentando equilibrar a vida pessoal, responsabilidade, amor, culpa e missão. Ele tem um vilão épico, tem uma cena de ação lendária, tem um conflito emocional claro, tem o Peter Parker ferrado, tem a Tia May, a Mary Jane, o Harry, o JJ Jameson, tem tudo. A cena do trem contra o Dr. Octopus continua sendo uma das maiores cenas de ação de super-herói de todos os tempos. A conversa da Tia May com o Peter sobre heroísmo é absurda de boa. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. O Dr. Octopus é um vilão trágico, marcante, visualmente incrível. O filme não deixa buracos. E essas monstruosidades devem ir para o fundo do rio. E é por isso que, pra mim, Um Novo Dia não supera Homem-Aranha 2, tá? Ele é excelente, mas não tem um vilão tão forte como o Octopus, não tem uma cena tão icônica quanto a do trem, não tem o Jameson e deixa perguntas demais pra depois. E aí, a disputa mais justa pra Um Novo Dia talvez seja com Homem-Aranha 1, de 2002. Porque o primeiro filme do Tobey tem um peso histórico enorme, né? Hoje é fácil esquecer, mas fazer aquele filme naquela época era muito mais arriscado. Os filmes de super-herói vinham de um período complicado, com os Batmans coloridos dos anos 90, deixando uma imagem estranha. X-Men, em 2000, tinha ajudado a reabrir o caminho, mas ainda tinha certo medo de abraçar completamente o visual dos quadrinhos, tanto que os uniformes coloridos eram substituídos por aqueles colãs pretos, bem mais contidos. Aí vem Homem-Aranha em 2002 com o Sam Raimi abraçando o vermelho e azul, o Duende Verde, o drama do Peter, o romance com a Mary Jane, a morte do tio Ben, grandes poderes e grandes responsabilidades. Aquele filme ajudou a redefinir o que um filme de super-herói poderia ser. E por mais que Um Novo Dia seja mais emocionante em vários momentos específicos, principalmente nas cenas envolvendo a MJ, a Jean Grey e a solidão do Peter,
Homem-Aranha 1 ainda tem uma estrutura clássica mais forte de filme de herói. Tem um conflito direto, tem um vilão, tem uma batalha final brutal, tem uma construção do Peter como símbolo. Então, pra mim, Um Novo Dia entra muito alto no ranking, mas ainda fica atrás dos 2 primeiros filmes do Tobey. Jameson, seu verme imprestável! Quem é o fotógrafo que tira as fotos do Homem-Aranha? Mas JM, e o Andrew Garfield foi esquecido no churrasco? Olha, eu não tô desmerecendo o Andrew não, tá? Eu gosto muito dele como Homem-Aranha. Acho que ele tem talvez o melhor movimento corporal como Homem-Aranha, uma química excelente com a Gwen, cenas lindas, um sofrimento muito forte e um potencial que foi desperdiçado pela Sony na época. Mas os 2 filmes dele não entram na disputa pelo melhor filme do Homem-Aranha, tá? Então nessa briga pelo topo, sobram mesmo Tobey e Tom Holland. E Um Novo Dia é o filme que finalmente coloca o Tom Holland nessa conversa de verdade. Então, considerando apenas os filmes live action, sem colocar as animações do Aranhaverso na lista, né? O meu ranking fica assim. Em primeiro lugar, Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire. Em segundo lugar, Homem-Aranha 1, também do Tobey. Em terceiro lugar, Homem-Aranha Um Novo Dia, o melhor filme do Tom Holland. Em quarto lugar, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Em quinto lugar, Homem-Aranha 3 do Tobey. Em sexto lugar, o espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield. Em sétimo lugar, Homem-Aranha De Volta ao Lar. Em oitavo lugar, Homem-Aranha Longe de Casa. E em último lugar, o espetacular Homem-Aranha 1, o primeiro do Andrew. Mas agora vamos voltar para uma pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Um Novo Dia é cinema 2.0? Pra mim não. E isso não é uma crítica. Às vezes a gente exagera nas palavras para tentar vender um impacto. O filme é excelente, é emocionante, é muito importante pro Homem-Aranha do Tom Holland, mas não reinventa o cinema. Não é uma revolução da linguagem. Não é um marco como talvez tenha sido Homem-Aranha em 2002, ou Homem-Aranha 2 em 2004, o Cavaleiro das Trevas em 2008, ou até o Aranhaverso no quesito animação. Mas ele é um grande filme do Homem-Aranha, e talvez isso seja mais importante do que tentar chamar de cinema 2.0, porque o Homem-Aranha não precisa reinventar o cinema toda vez. Ele precisa fazer a gente se importar com o Peter Parker, e esse filme faz isso. Ele faz a gente sofrer com ele, torcer por ele, se frustrar com ele, entender a solidão dele, sem sentir o peso de ser lembrado como Homem-Aranha e esquecido como Peter Parker. E isso é muito forte. Mas agora, bora dar uma nota para Homem-Aranha Um Novo Dia, né? Se for por diversão, eu dou nota 9, eu me diverti muito assistindo o filme. Mas em uma nota mais crítica, eu fico com 8. Mesmo assim, é um baita filme. É o melhor do Tom Holland, é um dos melhores filmes live actions do personagem, só não é pra mim o melhor de todos. E isso não é demérito nenhum. Mas agora eu quero saber de você. Homem-Aranha Um Novo Dia é o melhor filme do Tom Holland ou você gosta mais do Sem Volta Pra Casa? Ele supera os filmes do Tobey? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. E se inscreva no canal para não perder mais nada de Marvel, de Homem-Aranha aqui com a gente. Se você gosta da Marvel, gosta desse personagem chamado Homem-Aranha, fique inscrito para não perder mais nada. E aqui na tela você tem a playlist completa com os principais lançamentos de 2026, todas as nossas críticas aqui do canal e também a playlist completa com tudo sobre Homem-Aranha Um Novo Dia. Escolhe uma delas, maratona, e fica mais um tempo aqui com a gente.